Alunos e alunas do terceiro ano, vamos iniciar as nossas aulas com o tema a existência ética. Então, para iniciar, é importante que a gente compreenda primeiro essa palavra, existência. A palavra ética nós veremos mais para frente, mas é importante que nesse momento nós compreendamos a palavra existência. Então, o que a filosofia compreende como existência? A palavra existência, ela vem do latim e é uma composição de duas palavras, o ex, ou ec, e sistência, ou sistere, que seria lugar ou local. O ec quer dizer o fora. Então, a palavra existência quer dizer o fora, lugar, quer dizer aquilo que está lá fora. Mas veja, nesse caso, não é meramente o que está lá fora. Por quê? Porque se só existissem as coisas lá fora e não houvesse uma consciência para presenciar essa coisa que estaria lá fora, a gente poderia dizer que essas coisas não teriam qualquer finalidade. Então, a palavra existência, ela se refere à consciência que nós temos do que está lá fora. Compreendido isso, vamos agora para o segundo slide. Mas antes de iniciarmos, eu vou propor para vocês uma tarefa para verificar o que vocês já sabem sobre moral. E eu vou chamar a atenção de vocês para o que está aqui no final do slide, que diz o seguinte: a resposta deverá ser feita no arquivo do Google Docs, que está no material disponível da unidade 9, a ética, capítulo 27, a existência ética. O que você tem que fazer? Pegar esse arquivo, salvar uma cópia, elaborar a resposta e reenviar pelo Google Sala de Aula. Então, qual é essa tarefa? Quero que você observe o cartaz que está aí. A tradução do cartaz diz o seguinte: neste local e em todo o distrito de Miraflores está proibida a discriminação. Então, a imagem teria algo a ver com ética ou moral? Essa é a pergunta que vai ser feita para vocês, que está sendo feita para vocês. Um mundo onde se precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra é um mundo com valores naturalmente, entre aspas, éticos? Então, essa pergunta eu quero que vocês reflitam sobre ela e elaborem a resposta. É claro que após toda a aula, todos os slides, vocês vão ter algo a dizer sobre isso. Entrando propriamente no tema da aula, que é a existência ética, mais uma vez eu vou propor uma tarefa de reflexão, que eu estou chamando aqui de discussão preliminar. Então tem uma charge aí que está apresentada para vocês, em que tem os personagens Camilo, tem o Dinho e tem a Fê. Então aqui é o Camilo, aqui é o Dinho e aqui é a Fê. Então vamos ver o diálogo entre esses personagens. Começando pelo Dinho. Ele diz: Camilo, vamos apostar corrida até a Fê? O Camilo responde: claro. E Dinho: espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim, não é seguro. Veja que ele está se referindo a essa imagem. E a gente vê que nessa imagem tem um policial. Então, a pergunta que é feita sobre essa charge é a seguinte: a preocupação de Camilo tem alguma razão de ser? Justifique. Então, mais uma vez, a resposta deve ser feita no mesmo local, no Google Docs. Repare que o arquivo vai ser o mesmo, né? Você não precisa ter vários arquivos. Um arquivo só você pode elaborar todas essas atividades. E aí, já de saída, a gente pode dizer que, analisando tanto o cartaz do slide anterior como essa charge, a gente pode já chegar a uma conclusão, que é o seguinte: é que a existência de algo assim como ética, entre aspas, ou moral, entre aspas também,
se instala, se dissemina, se transforma de vários modos. Quais são esses vários modos? Subjetivo, intersubjetivo e transsubjetivo. É importante que a gente compreenda já de saída essas três palavras. A palavra subjetivo, em filosofia, ela se refere à relação que o sujeito tem de si para si. Repare que no subjetivo não envolve o outro, ou não necessariamente envolve o outro. Quando envolve o outro seria o outro sujeito. Então a palavra que a gente usa é a palavra intersubjetivo, quer dizer, a relação entre sujeitos. E por último tem a palavra transsubjetivo. Esse transsubjetivo, ele se refere à relação que o sujeito tem com aquilo que nós chamamos de objetos, que nós pressupomos que não tenha consciência, que são as coisas, os objetos. É claro que isso é um pressuposto, né? Existem posições filosóficas que entendem que mesmo as coisas teriam alguma forma, algum tipo de consciência. Isso fica claro, por exemplo, quando você analisa, por exemplo, as plantas. As plantas, elas podem ser vistas como coisas, mas a gente pressupõe que deve haver alguma forma de consciência nas plantas. E isso você pode estender para mais além, né? As próprias coisas. Por exemplo, um elemento que seria um ouro, ou a prata, ou um diamante, né? Ou uma pedra, teria alguma forma de consciência? Continuando com essa sequência de slides para a sondagem do que vocês já sabem sobre moral e ética, eu quero que vocês observem o meu comentário e, em seguida, as questões que eu estou propondo para que vocês respondam novamente no arquivo Google Docs. A pergunta, o comentário: a atitude de Camilo e a do policial, presumida por ele, quer dizer, presumida pelo Camilo, exprimem como avaliamos dos modos assinalados antes, subjetivo, intersubjetivo, transsubjetivo, nossa situação e a de nossos semelhantes. E a pergunta é: mas como distinguimos o certo e o errado, o justo e o injusto? De onde se originam nossas ideias de bem e de mal, de vício e de virtude? Vamos lembrar, na Chaves, que o Camilo, ele é negro e certamente ele deve ter tido alguma experiência, ou ele, ou talvez alguma coisa que tenha sido passada para ele pelos pais, para que ele tomasse cuidado em relação a que seria a figura de uma autoridade policial. Então, a pergunta se refere exatamente a isso. Veja que, nesse caso, o Camilo, essa atitude dele não é propriamente uma atitude subjetiva, porque ele está considerando a pessoa que ele está vendo e, nessa consideração, ele pressupõe uma atitude que poderia vir dessa autoridade policial. Então é isso que eu quero que vocês observem, claro que ao final dessa sequência de slides. E aí é importante agora também fazer a última proposta de tarefa, que está aí, que antes da gente entrar propriamente no conteúdo, vamos ver algumas frases de alguns pensadores sobre moral. Então, na sequência de frases, eu vou ler cada uma delas. Abre aspas. O que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. Fecha aspas. Arthur Schopenhauer, filósofo. Abre aspas. No Brasil, quem tem ética parece... Fecha aspas. Mário Covas, um ex-governador de São Paulo, do estado de São Paulo. Abre aspas. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos,
dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então é atribuído aí a Martin Luther King. A outra frase, abre aspas, a moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade, fecha aspas. Immanuel Kant. E a última, abre aspas, quem não tem moral não tem direitos, fecha aspas. Sêneca. Então a proposta da tarefa é o seguinte: tendo em vista os modos assinalados no slide anterior, utilize-os para caracterizar cada uma das frases por meio deles. Então, caracterizar aqui, eu quero que só você indique. Essa frase, ela tem quais modos? É meramente subjetivo? É intersubjetivo? É transsubjetivo? É basicamente isso que eu quero que vocês transcrevam para a tarefa. Nesse slide, eu vou chamar a atenção de vocês para essa frase ou esse comentário vasto e eu vou explicar em seguida. Vemos que é a partir do fenômeno, de como se manifesta, que podemos analisar, refletir e criticar, enfim, compreender o senso moral. Isso eu já expliquei em outras oportunidades para vocês, que a filosofia, ela, antes de chegar ao conceito, que é o grande objetivo dela, ela geralmente, ou quase sempre, ela parte daquilo que nós chamamos de fenômeno. Então, se eu quero estudar o senso moral, o que se coloca, a primeira tarefa que se coloca é verificar como é que isso que eu quero estudar se manifesta na existência, no cotidiano. Então, esse slide, ele mostra exatamente isso. O livro, ele faz isso em várias oportunidades, né? Se você verificar nos vários capítulos, geralmente quando você tem algum tipo de conteúdo, esse conteúdo vai ser primeiramente analisado naquilo que nós chamamos de fenômeno. Então, vamos para as afirmações e os comentários em seguida. Em muitas ocasiões, ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo. Sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa. Sentimos admiração por ela e desejamos imitá-la. Então, essas emoções e sentimentos, elas exprimem aquilo que nós chamamos agora já de senso moral. Isto é, a maneira como avaliamos a conduta e a ação de outras pessoas, segundo ideias como as de mérito e grandeza de alma. Outro item. Não raras vezes somos tomados pelo horror diante da violência, chacina de seres humanos e animais, linchamentos, assassinatos brutais, estupros, genocídio e torturas. Com frequência ficamos indignados ao saber que um inocente foi injustamente acusado e condenado, enquanto o verdadeiro culpado permanece impune. Então, é uma coisa que são várias situações, né, que a gente conhece bem, que é muito, eu diria, mais do que comum no nosso país, não apenas no nosso país, mas no nosso país, com certeza tem várias dessas situações. A gente toma conhecimento, né, de várias situações como essa. E o que diz tudo isso? Que esses sentimentos, ele também manifestam nosso senso moral, ou a maneira como avaliamos as condutas alheias de outras pessoas, segundo as ideias de justiça e injustiça. Então, como eu disse, esse é o fenômeno. É assim como aquilo que nós estamos estudando, ou que a gente vai ver conceitualmente mais para frente, de senso moral. Insistindo um pouco mais e seguindo exatamente o que o livro propõe, vamos ver aqui 2 casos que relatam situações existenciais de pessoas.
Então vou ler aqui o primeiro. Uma jovem descobre que está grávida. Sente que seu corpo e seu espírito ainda não estão preparados para a gravidez. Sabe que seu parceiro, mesmo que deseje apoiá-la, é tão jovem e despreparado quanto ela para enfrentar a gestação, o parto e a criação do filho. Ambos não sabem se poderão contar com o auxílio de suas famílias, se as tiverem. Se ela for apenas estudante, terá de deixar a escola para trabalhar, a fim de arcar com as despesas da criança. Sua vida e seu futuro mudarão para sempre. Se trabalha, receia perder o emprego, porque vive numa sociedade na qual muitas empresas e instituições comerciais discriminam as mulheres grávidas, sobretudo as solteiras. Ao mesmo tempo, porém, deseja a criança, embora tema dar-lhe uma vida de miséria. Pode fazer um aborto, deve fazê-lo. Então vejam como é uma situação que exige uma tomada de decisão. Então isso aí mostra claramente onde está o senso moral aí. A situação dela é como se fosse uma paisagem e tem que tomar uma decisão ou deliberar sobre o que fazer. Vamos ver o outro caso. Uma pessoa vê nas portas de uma escola um jovem vendendo droga a um outro. Essa pessoa sabe que as ações tanto do jovem traficante como do jovem consumidor são decorrentes da atividade do crime organizado, contra o qual as forças policiais parecem impotentes. A pergunta: ela deve denunciar o jovem traficante, mesmo sabendo que com isso não atingirá as poderosas forças que sustentam o tráfico e que poderão voltar-se contra quem fez a denúncia? Ou deve falar com as autoridades escolares para que tomem alguma providência com relação ao jovem consumidor? De que adiantará voltar-se contra o consumo, se nada pode fazer contra a venda propriamente dita? No entanto, como poderá sentir-se em paz, sabendo que há um jovem que talvez possa ser salvo de um vício que irá destruí-lo? O que fazer? Vejam que nós estamos diante de situações que estão muito longe de ser semelhantes a disciplinas na área das ciências da natureza, em que você teria um tipo de problema e que há como que uma espécie de modelo de solução que possa ser usado por todos. Vejam que a situação ela envolve várias possibilidades, várias atitudes podem ser tomadas ou não daquelas pessoas que estão envolvidas nessa situação. Então, essa quantidade de perguntas, elas não são por acaso, elas estão colocadas aí exatamente para dizer que a pessoa envolvida ela pode optar por uma ou outra, ou até nenhuma delas. Então é para isso que a filosofia tem essa disciplina chamada ética, porque ela se propõe a agir em relação a essas atitudes como se fosse uma ciência. Então, qual é a ideia? Quer dizer, ao invés de eu ter uma resposta para a situação, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma espécie de mapa em que, colocada a questão, eu estabeleceria quais as alternativas para essa situação e também quais as consequências de cada uma dessas atitudes ou desses comportamentos. Então, a ideia da ética é exatamente isso. Veja que, como eu disse, o objetivo não é você ter uma resposta pronta.
para as pessoas, mas que você dê às pessoas, pelo menos, uma espécie de mapa ou esse conjunto de alternativas para que elas possam tomar as suas decisões ou as suas deliberações. E a conclusão que se chega aí dessa leitura é o seguinte: o senso moral é o modo como uma situação existencial se apresenta para nós, com sinalizações de valores que orientam nossa ação. Então, é exatamente aquilo que nós podemos concluir já a partir desse conjunto de fenômenos que nós observamos tanto nesse slide como no slide anterior. Então, agora, a gente já pode, sim, ter um conceito sobre o que é o senso moral. Então, a conclusão que eu apresento para vocês aí é o seguinte: o senso moral é como um mapa com todas as espécies de sinalização de como se deve agir ou não agir. Então, como eu disse, é exatamente a proposta da filosofia ética é elaborar esse mapa, esse conjunto de sinalizações para que as pessoas tomem as suas decisões ou deliberações. Porém, esse mapa, que é o senso moral, ele não determina a nossa ação. Ora, o que vai fazer isso? O que vai fazer isso é exatamente a consciência moral, que eu já estou assinalando. Então, quando eu disse que alguém vai ter que tomar uma decisão, alguém vai ter que deliberar, ele vai ter que apelar para algo que está nele, algo que é próprio dele. E esse algo que é próprio dele, nós chamamos de consciência moral. É essa consciência moral que vai, a partir das alternativas colocadas pelo senso moral, quais os caminhos que ela vai traçar. É o que nós chamamos de decisões ou deliberações. Então, nossas dúvidas quanto à decisão a tomar põem à prova nossa consciência moral, pois exigem que decidamos por nossa conta o que fazer, que justifiquemos para nós mesmos e para os outros as razões de nossas decisões e que assumamos todas as consequências delas. Então, tudo isso são questões, problemas colocadas para o sujeito, a partir do qual ou dos quais ele tem de decidir o que fazer. Dessa forma, a gente já pode ter não apenas uma noção, mas já se aproximar do que nós chamamos de conceito filosófico e mostrar que há uma relação entre o conceito de senso moral e o conceito de consciência moral, em que a gente vê exatamente o que está escrito aí. O senso moral e a consciência moral referem-se a, primeiro, valores. Por exemplo, justiça, honradez, espírito de sacrifício, integridade, generosidade. Nós temos também sentimentos provocados pelos valores. Por exemplo, admiração, vergonha, culpa, remorso, contentamento, cólera, amor, dúvida e medo. E por último, decisões que trazem consequências para nós e para os outros. Então, acho que deu para compreender bem aí, e a gente pode resumir da seguinte maneira: o senso moral seria uma espécie de mapa em que você tem um conjunto de alternativas, um conjunto de caminhos possíveis, e que o sujeito, utilizando-se de sua consciência moral, ele vai tomar as decisões ou as deliberações a partir dos valores
a partir dos sentimentos que vão se apresentar para ele. Então, quando você junta, quando você combina os valores e os sentimentos, você vai ter exatamente o próximo passo. E você vai ser convidado, ou talvez mais do que convidado, você vai ser forçado mesmo a tomar decisões ou deliberar sobre esses valores e esses sentimentos. Avançando no conceito de senso moral e consciência moral, a gente pode concluir o seguinte, que eles dizem respeito às relações que mantemos com os outros e, portanto, nascem e existem como parte de nossa vida com outros agentes morais. O senso moral e a consciência moral são, por isso, constitutivos de nossa existência intersubjetiva, isto é, de nossas relações com outros sujeitos morais. Dados os conceitos de senso moral e consciência moral, que eu acredito que tenha ficado claro, só a título de reforço, apresento aí uma citação do filósofo Kant, em seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em que ele diz, abre aspas, o sentimento de um tribunal interior inscrito no homem, diante do qual os seus pensamentos se acusam e se desculpam mutuamente, corresponde à consciência moral. A consciência moral é o juiz interior de todas as ações livres. Então, acho que aí fica claro, por essa situação do Kant, que, como eu disse, dado o senso moral, que são o conjunto dos valores e os sentimentos que nós desenvolvemos correspondentes a esses valores, que estão introjetados em nós, ou dentro da nossa consciência, a combinação desses valores e sentimentos nos faz, ou ativa em nossa consciência, o que nós chamamos de decisões ou deliberações, que são como que respostas que podem vir de nós mesmos ou uma exigência social que vem da sociedade. Então, com base nisso, eu vou propor mais uma atividade para vocês, que está aqui embaixo. Então, tendo em vista os conceitos apresentados de senso moral e consciência moral, utilize-os para caracterizar cada uma das imagens acima. Então, dessas duas figuras, o que é senso moral aí e o que é consciência moral? Então, é exatamente as respostas que eu quero que você apresente. Vamos para um outro assunto que está relacionado com o assunto anterior e a gente vai ver por que posteriormente, que é juízo de fato e juízo de valor. Mais uma vez, vamos ver os exemplos, vamos ver os fenômenos, então, como isso se apresenta para nós. Se dissermos, está chovendo, estaremos enunciando um acontecimento constatado por nós, e o juízo proferido é um juízo de fato. Se, porém, falamos, a chuva é boa para as plantas, ou a chuva é bela, estaremos interpretando e avaliando o acontecimento. Nesse caso, proferimos um juízo de valor. Então, qual é a conclusão que se chega? É que juízos de fato são aqueles que dizem o que as coisas são, como são e por que são. Então, sobre elas, a gente pode dizer que esses juízos de fato eles seriam objetivos. Ele não é propriamente subjetivo. Não há ou não deve haver uma subjetividade naquilo que nós chamamos de juízos de fato. Em tese, nós deveríamos apenas constatar algo. Já no caso dos juízos de valores, a gente pode dizer que eles avaliam coisas, quer dizer, eles dão valor, eles conferem um valor
a coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis. Então, não se contentam os juízos de valor, não se contentam em dizer como algo é, mas se refere ao que esse algo deve ser. O que isso tem a ver com o que nós estamos estudando, a moral e a ética? Vamos verificar. Juízo de fato, como ele é uma mera constatação, ele de nenhum modo está relacionado com os valores, com sentimentos ou com decisões nossas. Já o juízo de valor, sim, ele está relacionado com os valores, com os sentimentos e com as decisões. Mas eu quero que vocês verifiquem que há uma pequena diferença aí entre o que nós chamamos estritamente de juízo de valor e o que nós chamamos de juízo moral de valor. O juízo de valor é aquele juízo que é estritamente subjetivo. Seria algo que você diz, por exemplo, a chuva é boa ou a vida é bela. Então, isso é algo subjetivo, que é um valor que você tem de si para si. O juízo moral de valor, ele é aquele juízo de valor que envolve o outro, que envolve um outro sujeito. Qualquer outro sujeito que não o sujeito que está proferindo a afirmação. Então, por exemplo, quando eu digo que a chuva é boa para as plantas, então aí sim já é um juízo moral de valor. Então, concluindo aí, os juízos de valor, os juízos morais de valor, são normativos. Eles dizem o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. Isto é, enunciam normas que dizem como devem ser os bons sentimentos, as boas intenções e as boas ações, e como devem ser as decisões e ações livres. São normas que determinam o dever ser de nossos sentimentos e de nossos atos. São, por isso, juízos que enunciam obrigações e avaliam intenções e ações segundo o critério do correto e do incorreto. Continuando, os juízos morais normativos nos dizem que sentimentos, intenções, atos e comportamentos devemos ter ou fazer para agirmos livremente e para alcançarmos o bem e a felicidade. Enunciam também que atos, sentimentos, intenções e comportamentos são condenáveis ou incorretos do ponto de vista moral. Vejam aqui que agora nós já podemos concluir que constitui o mapa do senso comum, exatamente os juízos morais de valor. Então, veja que esse conjunto de afirmações, ou esse conjunto de normas, eles vão sendo produzidos pela sociedade e vão sendo introjetados na consciência de cada um de nós, na consciência de cada sujeito. Então, todo esse conjunto de valores e as reações que nós temos a esses valores, que são os sentimentos, eles vão constituir um mapa, que é o senso moral, e que, nesse caso, o que está, o que propriamente constitui o senso moral são exatamente os juízos morais de valor ou os juízos morais normativos. E, nesse caso, esses juízos morais de valor, eles, de maneira nenhuma, fazem parte daquilo que nós chamamos de natureza, mas exatamente do que a filosofia vai chamar de ambiente cultural ou de cultura, que é a conclusão que está aí. Como se pode observar, senso moral e consciência moral são inseparáveis da vida cultural.
uma vez que esta define para os membros de uma cultura os valores positivos e negativos que eles devem respeitar e desejar ou detestar e desprezar. O slide atual vai enfatizar ainda mais o que a gente já adiantou no slide anterior, que é o que está relacionado a essa pergunta. Qual a origem da diferença entre juízo de fato e juízo de valor? Como foi dito anteriormente, ela envolve a diferença entre natureza e cultura, em que a gente pode afirmar que o juízo de fato estaria para a natureza, assim como o juízo de valor estaria para a cultura. O que nós podemos compreender como natureza? Que ela é constituída por estruturas e processos necessários que existem em si e por si mesmos, independentemente de nós. A chuva, por exemplo, é um fenômeno meteorológico, cujas causas e efeitos necessários não dependem de nós, e que apenas podemos constatar e explicar. A cultura, por outro lado, ela nasce da maneira como os seres humanos interpretam a si mesmos e suas relações com a natureza, alterando-a por meio do trabalho e da técnica, dando-lhe significados simbólicos e valores. Dizer que a chuva é boa para as plantas, como já foi dito anteriormente, pressupõe a relação cultural dos humanos com a natureza por intermédio da agricultura. Então, como conclusão, podemos dizer que, frequentemente, não notamos a origem cultural dos valores morais, do senso moral e da consciência moral, porque somos educados neles e para eles, como se fossem naturais, existentes em si mesmos e por si mesmos. A naturalização da existência moral esconde, enfatiza bem aí esse esconde, portanto, a essência da ética, o fato de ela ser criação histórico-cultural. Então, aqui nós estamos no ponto que a gente poderia dizer mais polêmico do estudo da ética. Essa polêmica está exatamente na naturalização da existência moral. O que quer dizer isso? É você tomar aquilo que é estritamente cultural como sendo natural. Então, aqui é onde está o grande ponto polêmico, porque certos estudos que são apresentados como científicos dentro do campo da ética apresentam, por vezes, a ética como sendo ou como tendo uma base dentro da natureza, ou uma base natural. Por exemplo, a ideia de raça. A ideia de raça, ela é natural ou ela é cultural? Por exemplo, a ideia de estrutura familiar, ela é natural ou é cultural? Não cabe aqui a gente dar uma resposta para isso. Apenas levantar a questão exatamente para mostrar o seguinte, que as várias respostas que são dadas, muitas delas envolvem exatamente essa tentativa de naturalização. Então, existem muitos cientistas, a gente poderia até colocar entre aspas, que apresentam as raças como sendo naturais. Repare que hoje a biologia ela mostra que não há uma diferença entre os seres humanos, ou uma diferença que possa caracterizar uma variação, por exemplo, da espécie humana. Então, denunciar essa tentativa de naturalização daquilo que é estritamente cultural, a gente pode dizer que é uma atividade própria
da ética ou da filosofia moral. Então, a gente pode dizer que faz parte da tarefa da filosofia moral ou da ética denunciar a falsidade dessa tentativa de estabelecer o que é estritamente cultural como se fosse natural. Um dos muitos assuntos que é muito polêmico nos estudos da ética é exatamente o que nós chamamos de violência. O que é violência? O que é violência para um determinado povo? A gente vê que nesse momento, não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro está passando por um grande debate em relação a o que considerar como violência ou não. Quando você tem, por exemplo, uma pessoa admitindo a ideia de tortura ou considerando um torturador um herói ou alguém que deva ser... Isso faz parte exatamente daquilo que nós falamos anteriormente, que é o senso moral de uma sociedade. Quais são o conjunto de valores e que sentimentos nós devemos ter em relação a esses valores? Que tipo de reações nós devemos ter em relação a esses valores? Então, por exemplo, colocando a questão da tortura, como eu disse, a tortura, ela é boa ou é má? E dessa forma, que tipo de sentimento, quer dizer, que tipo de reação nós devemos ter em relação a ela? Nós devemos aceitá-la em certos casos ou nós devemos rejeitá-la em todos os casos ou em alguns casos? Com isso, a gente pode dizer, como está escrito aqui, que as várias culturas e sociedades não definem a violência da mesma maneira. Fundamentalmente, a violência é percebida como exercício da força física e da coerção psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária aos seus interesses e desejos, contrária ao seu corpo e à sua consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis, como a morte, a loucura, a autoagressão ou a agressão aos outros. Quando uma cultura e uma sociedade definem o que entendem por mal, crime e vício, definem aquilo que julgam ser violência contra o indivíduo ou contra o grupo. Simultaneamente, erguem os valores positivos, o bem, o mérito e a virtude, como barreiras éticas contra a violência. Verifique que aqui nós já estamos beirando um outro conceito, um outro estudo que a filosofia faz, e que esses dois são inseparáveis, que é o caso da política. E a gente vê o seguinte, que em grande medida os chamados valores morais, eles são construídos politicamente, a partir do debate ou a partir do jogo político. E a gente pode dizer que nesse momento o Brasil está se fazendo, ou se está querendo fazer uma espécie de revisão do que é a violência. Então, como eu disse, a tortura deve ser algo permitido em alguma medida ou deve ser rejeitado absolutamente pela sociedade. E a conclusão que se chega é que, ao definir e afastar formas de violência, uma cultura e uma sociedade nos fazem perceber que a moral pressupõe uma distinção fundamental, aquela entre o permitido e o proibido, e a ética é normativa exatamente por isso. As suas normas determinam permissões e proibições e visam impor limites e controles ao risco permanente da violência. Agora nós já estamos prontos para determinar os constituintes do campo ético. E nesse caso, o campo ético é
constituído pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, isto é, as virtudes. Agora, nesse slide, vamos nos preocupar com os valores e com as obrigações. Então vamos ler aqui. Os valores morais, eles são aquilo que estabelece a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício, entre os quais a consciência moral não somente deve ser capaz de reconhecer tais diferenças, mas também deve ser capaz de decidir e deliberar sobre como se conduzir em conformidade com o que a sociedade espera dela. E obrigações morais é a própria decisão ou deliberação feitas pela sociedade diante das alternativas possíveis apresentadas à vontade livre mediante a consciência moral, uma vez que esta esteja de posse da capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as exigências feitas pela situação, as consequências para si e para os outros, a conformidade entre meios e fins, seja para respeitar o estabelecido ou para transgredi-lo, caso o estabelecido se evidencie como imoral ou injusto. Então, acho que fica claro aqui de onde é que parte cada um desses constituintes. A gente pode pensar assim: pense que de um lado existe um sujeito e de outro existe um outro sujeito, em que esse outro sujeito ele pode se estender até o limite da sociedade, como se fosse um grupo de sujeitos ou a própria sociedade. Então, os chamados valores morais, eles estão introjetados no sujeito. No caso das obrigações morais, eles estão estabelecidos dentro da própria sociedade. Quer dizer, é a sociedade que define ou que determina as obrigações morais. Elas são informadas de modo normativo para o sujeito, em que ele, tendo na sua visualização o chamado, que nós chamamos de senso moral, dentro desse senso moral já está aí as obrigações que são colocadas pela sociedade. E nesse caso, o sujeito ele vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão ela pode ser, num primeiro momento, tomada de modo livre, ou ela pode se assumir como uma norma. E nesse caso seria uma norma objetiva, não meramente subjetiva. Veja que aí a gente também já está beirando, né, um outro campo de estudo, que é o campo de estudo do direito. Porque uma coisa são normas morais, outra coisa são leis. Então, a norma moral, ela obriga moralmente. A lei não. A lei, ela obriga de fato. Como podemos determinar o que é o sujeito ético ou o sujeito moral? Veja que não é qualquer sujeito que é ético ou moral, porque nós temos que verificar as condições em que esse sujeito se apresenta ou as condições a que esse sujeito está submetido. Então aí tem que ter essas 4 características que estão colocadas aí. Primeira característica: esse sujeito ele tem que ser consciente de si e dos outros. Isto é,
ele tem de ser capaz de refletir e de reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a si. Então, veja que nem todas as pessoas podem ser consideradas desta maneira. Claramente, a gente pode dizer que a sociedade, inclusive, reconhece que há sujeitos que não dispõem dessa capacidade de refletir e de reconhecer a existência dos outros. Segundo, esse sujeito ele tem de ser dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, tendências, sentimentos e de capacidade para deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis. Mais uma vez, existem casos de sujeitos que não têm ou que não são dotados dessa vontade? Claramente sim. Terceiro, responsável, isto é, caso se reconheça como autor da ação e avalie os efeitos e as consequências dela sobre si e sobre os outros. A gente pode dizer, todos os sujeitos podem ser considerados responsáveis pela sociedade? É claro que não. A gente vê que tem casos, por exemplo, os chamados menores, eles, em várias situações, a própria sociedade determina quais os casos em que ele pode ser considerado responsável e quais em que ele não pode ser considerado responsável. Por isso é que a responsabilidade, nesse caso, ela se transfere para um outro sujeito. E por último, esse sujeito ele tem de ser livre, isto é, capaz de oferecer-se com causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o constranjam a sentir, a querer e a fazer alguma coisa. Então, aqui, voltando de novo àquele assunto da tortura, é um exemplo claro aqui, porque para ser um agente moral, ele tem de ser livre. E vejam bem, a tortura, ela pode tirar este item do sujeito. E tirando esse item do sujeito, você vai desqualificar esse sujeito como um agente moral. Então, aqui tem que ser enfatizado que para ser um agente moral, não basta ter só um desses elementos, mas todos têm de estar presentes. Ele tem que ser consciente de si e dos outros, ele tem que ser dotado de vontade, ele tem que ser responsável e ele tem que ser livre. Então, qualificado esse agente moral, nós podemos dizer que a ética ela vai fazer uma exigência que nós chamamos de essencial, quer dizer, é uma exigência que não tem como não existir, ela não tem como não ser colocada, que ele vai ser chamado ou vai ser obrigado, como diz lá, né? Quer dizer, ele vai ter a obrigação moral de tomar uma posição. Veja que essa posição ela pode ter duas características ou dois sentidos que pode dizer que são opostos entre si, porque uma é você diante de uma determinada situação você pode agir ou você pode não agir. E nesse caso, quando você age, você vai ser um agente moral ativo. E quando você não age, você vai ser considerado um agente moral passivo. Em que passivo é quem se deixa governar por seus impulsos, inclinações e paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte,
pela opinião alheia, pelo medo dos outros, não exercendo sua própria consciência, vontade, liberdade e responsabilidade. Então, quem é essa pessoa passiva? É exatamente uma pessoa que não luta, pode dizer assim, politicamente falando. É aquela pessoa que aceita meramente as determinações da sociedade. E, nesse caso, não parte para um confronto em relação àquilo que ela, por exemplo, não concordaria. Dentro do senso moral, quer dizer, dentro desse mapa de valores que é montado pela sociedade, né? Você pode dizer, você concorda com tudo o que a sua sociedade determina como senso moral? Veja, é praticamente impossível, até porque a gente sabe que dentro da nossa sociedade não existe um consenso em relação a isso. Exatamente por quê? Porque nós temos um confronto político em relação ao que deve ser ou que deve compor o senso moral ou não. Nesse caso, tomando aqui a questão do ativo, né? Então o ativo seria aquele que controla seus impulsos, suas inclinações e suas paixões, discute consigo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos, indaga se devem e como devem ser respeitados ou transgredidos por outros valores e fins superiores aos existentes, avalia sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta, consulta sua razão e sua vontade antes de agir, considera os outros sem subordinar-se, nem submeter-se cegamente a eles, responde pelo que faz, julga suas próprias intenções e recusa a violência contra si e contra os outros. Em uma palavra, o agente moral ativo, ele é autônomo. Chegamos finalmente aos últimos elementos do campo ético, que são exatamente os valores morais ou valores éticos e os meios morais. Veja bem, o problema é como chegar lá, né? Como é que eu posso chegar àquilo que é bom ou àquilo que é mal? Por exemplo, como eu posso evitar o mal? Ou como é que eu posso obter ou conseguir aquilo que é bom? Então, para isso, quer dizer, esse caminho entre a decisão que eu tomei e a realização dessa decisão é o que nós chamamos aí de meios morais. Então, vamos ver aí o que são os valores éticos e o que são os meios morais. Então, os valores éticos, do ponto de vista dos valores ou fins éticos, a gente pode dizer que a ética exprime a maneira como uma cultura e uma sociedade definem para si mesmas, o que julgam ser o mal e o vício, a violência e o crime, e como contrapartida, o que consideram ser o bem e a virtude, a brandura e o mérito. A virtude é a excelência. Quer dizer, em geral, o que nós queremos, né? O que cada um de nós, o que a agente moral busca? Ele busca a virtude, que é exatamente como está escrito aqui, é a excelência, quer dizer, é como se fosse a perfeição, seria a realização de um modo de ser. Em contrapartida, o vício é o que é o pior como sentimento e como ação. O vício é a baixeza dos sentimentos e das ações, é aquilo que deve ser evitado do ponto de vista da sociedade. Então, colocado esses valores éticos, que seria aquilo que um sujeito busca alcançar ou que a sociedade coloca para os seus sujeitos como sendo uma meta, como sendo objetivo,
a ser alcançado de atitude, de comportamento, também há aí o outro elemento muito importante e que é ele que vai propiciar essa ligação entre aquilo que se quer e o objetivo final, a realização do que se quer. Então, e esse aí seriam os meios morais. Então, quanto aos meios morais, muitos dizem que os valores ou fins os justificam, de modo que para alcançar um fim legítimo, todos os meios disponíveis são válidos. No caso da ética, porém, a afirmação de que os fins justificam os meios não é aceitável, pois nem todos os meios são justificáveis, mas apenas aqueles que estão de acordo com os fins da própria ação. Em outras palavras, fins éticos exigem meios éticos. Aqui é onde se encontra a relação entre a ética e, por exemplo, a prática jurídica. Muitas vezes, isso é colocado para o Estado. Por exemplo, você tem uma mera convicção, digamos que um delegado de polícia tem uma convicção de que um suspeito, ele não apenas é suspeito, mas ele de fato é o culpado por um determinado crime, o culpado por ter cometido um determinado crime. Mas ele não tem ainda a prova. A questão é, ele pode utilizar de meios ilícitos ou ilegais para obter essa prova, entendendo com isso que, produzindo a prova, ele estaria utilizando essa prova para condenar o criminoso. Quer dizer, repare, ele não é meramente um suspeito, ele é um criminoso. Então, veja que, nesse sentido, a gente pode dizer, do ponto de vista da lei, isto deve ser feito, porque poder pode. Agora a questão, deve ser feito? Todas as sociedades que nós chamamos de democráticas, elas condenam radicalmente essa prática. Você não pode produzir provas de modo ilegal, quando isso se trata do Estado. Quer dizer, o Estado ele só pode produzir uma prova por meios lícitos, quer dizer, por meios que estão definidos dentro da própria lei. E dessa forma a gente pode dizer que a prática jurídica ela está exatamente conforme o que seria a prática ética. A única diferença entre um e outro é que na prática ética você tem uma norma que não é colocada como é colocada como obrigação, mas não como uma imposição, exatamente como é a lei. A lei ela não é uma mera obrigação. Ela é uma imposição, é algo que você tem de fazer, ou não fazer, de acordo com aquilo que ela define. E assim damos por concluída a nossa aula.